Olá, pessoal. Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar de mais uma obra que vai ser cobrada como leitura obrigatória no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina de 2022. É esse livro aqui, é uma seleção de 43 crônicas da Clarice Lispector. Esse livro foi publicado em 2010, mas os textos foram originalmente publicados entre os anos de 1967 a 1973 para o Jornal do Brasil. Eles eram publicados todos os sábados. A Clarice trabalhou escrevendo então para o Jornal do Brasil e ela se aventurou por esse gênero que ela não tinha muito domínio, né? Ela diz que estava se aventurando, mas a gente sabe que a Clarice tinha muito domínio da literatura. O fato é que ela escrevia contos e romances até então, né? A Clarice Lispector é uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. Ela nasceu em 1920 na Ucrânia e morreu em 1977 aqui no Brasil. Ela morou em vários lugares, Maceió, Rio de Janeiro, e ela veio muito jovem para o Brasil, com 2 meses de idade, tá? Bom, nesse livro aqui, nessa seleção de crônicas, a gente vai ter textos que falam sobre amor e amizade. Então, o título é De Amor e Amizade, certo? Bom, os textos são alguns em primeira pessoa, outros em terceira pessoa, alguns partem de relatos autobiográficos da própria Clarice, e a gente tem as características da crônica aqui presente, que são a linguagem coloquial, os fatos do cotidiano aparentemente banais sendo trazidos para o texto, mas provocando profundas reflexões. Nesse caso aqui, muito sobre relacionamento amoroso e tudo que envolve o amor e sobre amizade também. A gente tem o primeiro texto com o título de Amor e Morredouro, em que começa assim: ainda continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo que não se pode chamar propriamente de crônica. Bom, a Clarice está se identificando aqui e dizendo que ela está começando a escrever sobre crônica. E aí ela vai aproximar o leitor do texto dela, que é uma característica da crônica, usar uma linguagem mais despojada, mais coloquial e falar sobre experiências vividas por ela para trazer uma reflexão aqui, nesse caso, como eu falei, sobre amor e sobre amizade. Então, a maioria dos textos aqui vão ser sobre amor, tá? A gente tem a descoberta do amor, né? Inclusive tem um texto que fala descoberta do amor, né? A gente tem textos sobre vários tipos de experiências sendo vividas por criança, por adolescente, por jovens, né? Como o primeiro beijo, em que um rapaz numa viagem de escola, ele tá numa viagem de escola e tal, e aí vai aparecer a cena em que ele vai tomar água num chafariz e ele, ao abrir os olhos, se dá conta que ele estava tomando água na boca da estátua. Então esse seria o primeiro beijo, porque foi ali que ele se deu conta do desejo dele, da vontade dele ali, que ele se sentiu o homem, como diz no texto. A gente tem os ciúmes aparecendo, por exemplo, no texto Por quê? Em que um menino vai sentir ciúmes da namorada quando ela tá conversando com os amigos, do jeito que ela tá conversando com os amigos. A gente vai ter até o que a gente poderia chamar hoje de relacionamento abusivo no texto Amor, em que o personagem coloca um coati na coleira e trata esse coati como se fosse um cachorro. E aí a confusão que isso causa na cabecinha do bichinho, que é um animal selvagem, quando ele não consegue se identificar como cachorro, e aí ele não sabe que ele é um coati. Então, como essa pessoa que passa por esse tipo de controle no relacionamento se sente? Né? Então a gente pode dizer que isso é uma metáfora para essa problemática dentro dos relacionamentos. A gente tem também todo tipo de experiência e descoberta, né, e reflexões mais profundas. Nesse primeiro texto, Amor e Morredouro, é muito curioso, porque ela vai trazer também as características da crônica já no primeiro texto, quando ela não só se coloca em primeira pessoa e traz uma linguagem um pouco mais despojada, como quando ela vai dizer que ela costuma conversar com os taxistas, e aí, um certo dia, ela conversando com o taxista, esse taxista vai contar
que ele era viúvo e que a esposa foi o grande amor da vida dele, que por anos e anos já ele não consegue se apaixonar por ninguém, porque esse é então o amor imorredouro. Só que aí é curioso observar que esse taxista vai dizer que o nome da esposa dele era Clarita, e aí isso vai gerar um certo desconforto na narradora. E aí a gente tem a identificação com Clarice, né? E depois esse personagem vai dizer que morava num sítio junto à natureza e tal, né? Que tinha uma casa num sítio. E ela vai dizer que gostaria muito de passar um tempo num lugar assim, e ele então convida ela, e ela se sente então desconfortável nessa situação e vai refletir sobre esse amor imorredouro. Bom, a gente tem textos que também falam sobre o amor quando a Clarice era criança, na verdade a descoberta do relacionamento amoroso, né? Então, o uso da primeira pessoa novamente, ela vai dizer: quando eu era criança e depois adolescente, fui precoce em várias coisas. Esse texto se chama Descoberta do Amor. Mas, em termos de relacionamento entre homem e mulher, ela só vai pensar sobre isso aos 13 anos de idade. No 12º conto, Viagem de Trem, é esse conto que ela vai falar sobre os relacionamentos, os primeiros relacionamentos dela com um homem. A gente vai ter também a intensidade do amor aparecendo aqui, por exemplo, Mas a Vida. Na página 57, a gente tem esse texto, Mas a Vida, em que ela vai dizer que o amor deve ser vivido até a última gota. A intensidade do amor, né? E textos também sobre amizade, que não são preponderantes aqui. Os textos sobre amor são mais comuns nessa seleção, mas a gente tem textos sobre amizade, quando ela fala, sobre, por exemplo, sobre o Lúcio Cardoso, né, um amigo dela que morreu, e ela fala sobre a morte dele. O título do conto é Lúcio Cardoso, da crônica, na verdade, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, conto, crônica, né? Porque aqui são crônicas, então a seleção desses textos publicados no jornal, mas a gente tem textos aqui que a gente sabe que foram publicados em forma de conto, como, por exemplo, a história de Tanto Amor, que foi publicado no Felicidade Clandestina, um livro de contos de 1971, mas que é aquele famoso texto sobre a menina que se apaixona pelas galinhas, né? Se apaixona, não tem esse amor pelas galinhas, depois ela descobre que a galinha foi morta, né? E aí vai ter a cena dela comendo a galinha e entendendo como é esse relacionamento amoroso, né? Como eles vão se transformando, né? Esses sentimentos dentro de uma pessoa. Então, são crônicas aqui essa seleção, mas tem também textos que foram publicados depois como contos, né? Ainda sobre amizade, a gente tem um texto muito bonito que se chama Liberdade, que é um texto muito curtinho. Tem vários textos muito curtos, inclusive textos de uma única frase, tá, gente? Então, é uma das características desses textos que estão aqui, dessa seleção, textos muito curtos. Tem um texto que se chama Liberdade, que fala um episódio em que uma amiga liga para outra, só que essa outra amiga diz que não tá com vontade de falar, ambas desligam o telefone e tá tudo bem. Ou seja, a liberdade que se tem dentro da amizade, né? Dentro desse relacionamento amizade. No texto Grandes Punições também, não sei se eu falei já, mas também fala sobre amizade. E é isso, gente. Basicamente é isso, tá? São textos que falam sobre amor, sobre amizade, as várias facetas do amor e que são cenas do cotidiano, fatos aparentemente banais, mas que propiciam reflexões mais profundas. E aí, vindo essa característica muito forte da Clarice, que é o intimismo e também a introspecção. Então, para quem não conhece Clarice Lispector, eu super recomendo esse livro aqui para começar. Tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem vai fazer o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, desejo a todos uma boa prova. Um beijo, gente. Até a próxima.